Ayrton Ramos para ouvir. Educação sexual. Papai de onde eu vim? Para pais e filhos. Áudio palestra narrada por Ayrton Ramos. Olá, gente querida. Eu gostaria de abordar o tema sexualidade. Sexo é um assunto tão mal compreendido que até pessoas adultas, maduras e que convivem em família e têm o seu relacionamento, têm dificuldades de abordar sobre o assunto, especialmente quando tem que falar sobre sexualidade com seus filhos. Porém, a primeira coisa que precisamos saber é que o sexo não é sujo, pelo contrário. O sexo é uma bênção de Deus no ser humano. Deus colocou a sexualidade no ser humano para a celebração do amor e também perpetuação da espécie. Um texto bíblico diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o que eu acho interessante é que em nenhuma parte da Bíblia você encontra, ou nós encontramos, dizendo que deste corpo, que é o templo, alguns órgãos não fazem parte. Isso não é real. Tudo é sagrado, tudo é santo, tudo deve ser lindo e bonito. Em primeiro lugar, sexo precisa andar sempre junto com amor. Porque sexo é excitação e amor é paz. Um sem o outro fica sem o equilíbrio ideal para um relacionamento saudável e sadio. Partindo do princípio que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 13, que o amor não se conduz inconvenientemente, em outras palavras, o amor não é egoísta. O amor procura fazer com que toda a família possa receber felicidade. E na sexualidade, quando há amor, quando há consciência de que sexo é algo maravilhoso deixado por Deus, para que daí acontecesse o milagre da vida. Amigos, a consciência de que Deus é o autor da sexualidade dá uma margem maravilhosa para a vida e também para termos como falar claramente sobre sexualidade. Eu acho incrível que a cabeça do ser humano, ela é um pouco complicada. Nós temos uma tendência para maliciarmos uma coisa tão bonita como a sexualidade. Uma vez estava parado em um determinado lugar, quando de repente vi uma mãe que descia com um garotinho dos seus 6, 7 anos de idade, e ela batendo na cabeça do menino, e o menino chorando. E eu vendo a cena, disse: mãe, por que você está batendo tanto no jovenzinho? E ela disse: esse menino é sem vergonha. E eu disse: por que, mãe? E ela disse: olha o que ele quer ficar olhando. E quando eu olhei, estava ali o cachorro e a sua esposa, em um estado assim, normal para eles, pois eles haviam se acasalado. E o que eu achei mais interessante foi que eu perguntei para a mãe: mãe, você sabe o que está acontecendo ali? E ela disse: uma pouca vergonha. E eu disse: filho, você sabe o que está acontecendo ali? E ele disse: não. E eu disse: filho, deixa eu te explicar e a mamãe também vai ouvir. Tanto o cachorro quanto a fêmea, eles estão obedecendo uma ordem de Deus.
Deus colocou nos animais o instinto sexual para a perpetuação da espécie. Se eles não se acasalarem, acabam os cachorrinhos da terra. Você gosta de cachorro? Eu perguntei para o garoto, ele disse, gosto. E aí eu disse, por isso eles se acasalam, para que você continue tendo mais cachorrinhos na terra. Os pássaros fazem isso também, os peixes, porque é plano de Deus que haja esse relacionamento. Porém, nos animais, isto acontece para a perpetuação da espécie, mas não se trata da celebração do amor com consciência como tem os seres humanos. E olhando para a mãe, eu disse, mamãe, você esqueceu que durante um período do ano, a fêmea do cachorro entra numa fase chamada cio, em que ela segrega pelo seu aparelho reprodutor uma substância que é sentida a quilômetros de distância pelo faro dos cachorros? Tanto é que quando você tem uma cadela no cio na rua da sua casa, você vê cachorros que você nunca viu na sua vida. Faz parte do plano de Deus. Porém, queridos, muitas vezes nós maltratamos os pequenos pela curiosidade que eles têm, como se nós não tivéssemos curiosidade. Os seres humanos são tão curiosos que, às vezes, adultos passam em um determinado lugar e, de repente, vem uma placa onde está escrito tinta fresca. Dá uma vontade tremenda de ir lá verificar, colocar o dedo para ver se realmente ela está fresca. Nós somos assim, temos uma tendência, não é? Para descobrir coisas. E aquela mãe, vendo o filho curioso com a cena dos dois animais, acabou perdendo a oportunidade mais feliz da vida dela de passar para o filho um pouco de informação a respeito do milagre da vida. Queridos, uma menina de 12 anos de idade menstruou pela primeira vez. Nunca tinha ouvido falar a respeito de menstruação. A mãe era omissa com relação a isto. E ela ficou preocupada, sem saber o que estava acontecendo com o seu corpo. E ela perguntou para alguém respondeu com uma frase ou uma palavra bem chula, e ela, preocupada, sem saber o que era, procurou a mãe e usou aquela palavra para perguntar, mãe, o que é isto? E usou a palavra. E a mãe bateu com a mão na boca da menina com tanta força que ela começou a sangrar os lábios, baixou a cabeça, trancou-se no seu quarto e ficou ali, agora sangrando 2 vezes e sem entender o porquê ela estava passando por aquela fase. A mamãe perdeu a oportunidade de explicar para ela que ela estava entrando num período lindo da vida, que é o período em que ela estava deixando de ser uma menina para ser uma mulher capaz de gerar uma vida. E que a partir de então ela precisaria tomar determinados cuidados com o seu corpo, com a parte de higiene, e enfim, com os relacionamentos também. Porque a partir de então, qualquer relacionamento, ela pode trazer ao mundo uma vida em uma fase em que ela não tem condições nenhuma de orientar e de manter. Queridos, a falta de preparo dos pais para a educação sexual dos filhos é tão grande, mas tão grande, que causa medo. Um dia uma mulher estava expulsando a filha de casa e alguém me pediu para falar com ela. E eu fui falar com essa mulher, disse, por que você está expulsando a sua filha de casa? E ela disse, porque ela ficou grávida. E ela não é casada. E eu perguntei, mãe, quantas vezes você conversou com a sua filha a respeito de sexualidade? E ela disse, nenhuma. E olhando para ela, disse, mãe, você já ouviu um ditado que diz que quem avisa, amigo é?
Ouvi. Então eu quero te fazer uma pergunta. E quem não avisa, o que é? E ela ficou me olhando sem responder. E eu disse, olha, quem não avisa é inimigo a tal ponto de, apesar de não ter avisado, ainda tem coragem de expulsar uma filha que nunca foi advertida, orientada para fora de casa. Pense bem, se essa é a maneira correta de lidar com o assunto sexualidade. Alguns pais, quando o filho vai perguntar alguma coisa a respeito de sexualidade, a resposta é: pare de falar coisa suja. Isso é besteira, isso não é coisa para você estar falando. Como se a criança não precisasse de orientação. Por outro lado, alguns pais vivem tão tensos, esperando o momento em que o filho provavelmente vá perguntar a respeito de sexualidade, que a cada vez que o filho diz pai, ele diz pronto, é agora. E um pai vivia uma tensão tão grande, que o filho, chegando da escola olhou para o pai e disse: pai, eu quero saber de onde eu vim. E o pai, preocupado, disse: mulher, vem cá, ele quer saber de onde ele veio. E a mulher disse: você tem que falar, você tem que falar. E ele pensou, olhou na estante, pegou 2 livros de anatomia e abriu os livros nas páginas do corpo humano. E ali, mostrando o aparelho reprodutor masculino, aparelho reprodutor feminino, ele começou a explicar. O pai tem isso, a mãe tem isso, e foi explicando. Depois de uns 30 minutos falando, o suor descia do seu rosto. O menino, com o olho arregalado, olhava para o pai, olhava para a mãe também preocupada. Quando o pai terminou de falar, respirou fundo, enxugou o suor e disse: filho, você entendeu? E o filho, olhando para o pai, disse: pai, o senhor falou um monte de coisas, mas o senhor não respondeu minha pergunta. E aí, queridos, o pai resolveu fazer o que normalmente nós devemos fazer quando recebemos uma pergunta de uma criança. Perguntas de criança nunca respondam sem fazer uma nova pergunta. Todas as vezes que a criança perguntar alguma coisa, diga: ótimo, que bom que você quer saber isso. Por que você quer saber? E espere, ele vai dizer o porquê. Procure saber o que ele sabe a respeito. Provavelmente, você vai ter uma surpresa, porque provavelmente ele sabe um pouco mais que você. Aquele pai, depois de ter aquela resposta do filho, aquela colocação do filho, dizendo: o senhor não falou, mas não disse, não respondeu o que eu perguntei. Aí ele pergunta: filha, afinal de contas, por que você quer saber de onde você veio? E ele disse: porque um amigo meu, lá da escola, veio de Minas. Eu vim de onde? E aí ele disse: de Piracicaba, filho. Era tão simples a resposta. Momento certo existe para você falar. É só esperar, sem desespero, sem precipitação, dando à criança as informações que ela quer receber e nunca além daquilo. Quando você conversa com ela, procure testar o seu conhecimento, porque poderemos desde criança orientarmos sexualmente para que a sexualidade dessa criança, quando se tornar adulta, não seja inconveniente e ao mesmo tempo decepcionante. Queridos, mesmo que a pergunta da criança pareça uma pergunta direta, nós devemos responder sempre com uma nova pergunta. Um garoto chegou em casa, da escola também, e correndo ao encontro do pai, ele disse: pai, hoje eu quero saber o que é sexo. Existe uma pergunta mais direta do que esta? O pai, olhando, disse: filho, você quer saber o que é sexo? Ele falou: quero. E ele, tomando os livros, também começou a explicar. Quando ele já tinha falado muito, mas muito, ele parou de falar. O garoto ficou olhando para ele e falou: pai do céu, sexo é tudo isso aí? Ele disse: é, filho. Ele falou: pai, então não vai caber não. E ele, olhando, disse: caber aonde, filho?
E o filho respondeu: na minha ficha da escola, pai, aqui tem nome, endereço e só um quadrinho para escrever o que é sexo. E aí o pai, entendendo, disse: masculino, filho. Ele falou: obrigado, pai, era só isso que eu queria saber. Então a falta de preparo leva as pessoas a cometerem erros, né? Então nós precisamos ler bons livros a respeito de sexualidade, ouvirmos palestras a respeito da sexualidade, da importância de advertirmos para que os jovens não acabem cometendo erros fora de um relacionamento conjugal. Depois não terão condições de assumir. Devemos explicar o milagre da vida para as meninas, falando sobre o ninho formado no útero mensalmente, para esperar ali uma fecundação que, não havendo, desaba em uma camadinha hemorrágica. O ninho se desmancha e vai embora normalmente na menstruação. E isso acontece mensalmente. É importante conversar sobre esse assunto. É importante conversar sobre as reações que o jovem tem. Falarmos um pouco sobre o sonho molhado. Às vezes eles acordam, não sabem o porquê estão molhados. Explicar que Deus fez todo um mecanismo e os excessos serão eliminados automaticamente, sem necessidade daquela preocupação, a ponto de entrarem em um desespero, partindo para a masturbação constante. E alguns se tornam tão viciados que acabam não tendo tempo mais para estudar, perdem a capacidade de raciocínio, pois terão que ficar fantasiando relacionamentos. Então é importante falarmos sobre tudo. O corpo humano tem toda a atividade criada por Deus dentro de um tempo normal, sem precisarmos nos desesperarmos, não é? Falarmos sobre a importância da virgindade e também da castidade. Hoje em dia há uma propagação de que deixar de ser virgem é status, é estar bem. Precisamos ensinar que a virgindade é uma questão de cabeça, de inteligência. Outro dia uma menina estava triste e aborrecida em uma escola onde estava fazendo palestra, e eu perguntei para ela: filha, por que você está triste e não está ali com as suas amigas naquela rotinha? Ela disse: porque eu estava lá e elas me perguntaram se eu era virgem. E eu fiquei com vergonha porque eu sei que elas não são, eu saí e vim para cá chorar. E eu disse: você ficou com vergonha? Ela disse: fiquei. Falei: filha, nunca faça isso. Ela disse: mas é humilhante. Falei: não, pelo contrário. Ao invés de sair chorando, você deveria ter olhado para elas e ter dito: eu sou, porque vocês não são mais, coitadas. Vocês não conseguiram se controlar. Afinal de contas, você se controlou. Você soube policiar o seu corpo. Você tem cabeça para saber esperar. Então você está por cima. Por que se colocar por baixo? Você pode olhar para elas e dizer: olha, eu posso ser como qualquer uma de vocês o dia que eu quiser. Mas coitada de vocês, vocês nunca mais vão poder ser como eu. Você está por cima. Coloque isso na sua mente. Queridos, a televisão, cinema, as revistas colocam a sexualidade como algo banal, quando na realidade não é. É algo divino. É algo maravilhoso. É algo que nós precisamos tomar muito cuidado. A sexualidade é uma bênção, mas também, sendo feita de qualquer maneira, pode se tornar uma maldição. Porque a sexualidade é porta para a entrada de muitas doenças. Doenças sexualmente transmissíveis e até a AIDS, que pode levar a pessoa à morte. Será que Deus deixou a sexualidade para levar as pessoas à morte? Ou para que as pessoas tenham vida? Pense. O sexo também precisa estar ligado, além do amor, à palavra respeito. Respeito pela outra pessoa. Respeito por si próprio.
Quando nós ouvimos dizer que precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, isto é realidade. E o que eu não quero de mal para mim, eu não devo fazer para os outros. O sexo é bom? Ele é bom, ele é excelente. Mas a partir do momento que eu posso prejudicar uma vida, que eu posso prejudicar famílias, que eu posso criar problemas constrangedores e que eu não terei como sair dele, eu tenho que pensar 1000 vezes. Porque Deus nos colocou neste mundo sempre para somarmos e nunca dividirmos. E a soma significa fazer coisas com consciência, com sabedoria. Os jovens precisam aprender e os pais deverão falar aos seus filhos que quem tem pressa come cru e quente. E como diz o curitibano, e dói os dentes da frente. É importante ter cuidado. Cuide da sua vida. Cuide do seu corpo. Cuide da sua parte espiritual. Porém, a partir do momento que você se torna um adulto, aí sim, você poderá contrair matrimônio. E aí você, após o seu casamento, poderá viajar para uma lua de mel, onde você poderá encontrar mel na lua. Agora, se você derrama todo o mel antes de ir para a lua, quando chegar na lua de mel, ela passa a ser uma lua de fel. Porque tudo foi feito. Que novidade haverá? Que surpresa estará reservada? A não ser olharem um para o outro e dizer, e agora? E o interessante é que alguns jovens costumam pedir para a moça uma prova de amor, dizendo, se você me ama realmente, então transe comigo. E algumas caem nessa armadilha, achando que é isso mesmo. Queridas e queridos, o mesmo jovem que pede uma prova de amor com uma transa, é o mesmo que depois, se vier a casar com esta pessoa, não tem confiança nela. Na cabeça dele estará armazenada a seguinte informação: se ela teve coragem de trair os seus princípios, trair seus pais, provavelmente trair o seu Deus, sua religião, ela terá coragem de trair a mim também. A maioria dos casais que nós temos aconselhado, que estão vivendo problemas de ciúme no relacionamento conjugal, quando perguntamos, eles tiveram sexo antes do casamento. E a maioria das vezes, o mesmo que exigiu é o mesmo que se acha no direito de não confiar. Esse é o tipo do relacionamento, queridos, principalmente o relacionamento a dois, onde nós não podemos entrar de cabeça. Eu, quando ouço uma menina dizendo, olha, eu entrei nesse relacionamento de cabeça, eu digo para ela, filha, nunca mergulhe em uma piscina de cabeça sem antes saber a profundidade. Nunca entre no relacionamento de cabeça sem conhecer a pessoa, sem saber de quem se trata. Evite quebrar o pescoço, porque é sábio e é prudente analisarmos, pensarmos. Queridos, durante o namoro, você pode namorar, lógico, deve namorar o máximo que puder. Carinho, carícias, isso é importante. Agora, malícia, maldade, isso não é normal. Pode trazer problemas. E a criança precisa ser ensinada desde pequena. E quando ela crescer, ela vai ter base suficiente para conduzir a sua vida sentimental, sua vida de relacionamento a dois, sua vida sexual e, o que é mais importante,
a sua vida espiritual. Deus tem um plano maravilhoso para a perpetuação da espécie humana. Mas Ele tem um plano maravilhoso também para a celebração do amor. E é importante que para celebrarmos o amor, haja consciência de que Deus é o autor da vida. Portanto, respeitemos a vida. Obrigado. Você acabou de ouvir a audiopalestra Educação Sexual. Papai de onde eu vim? Para pais e filhos. Narrada por Ayrton Ramos.